Nesse vídeo, nós vamos continuar a discutir os gases ideais. Em particular, a gente vai ver várias aí discussões relativas à primeira lei da termodinâmica no contexto dos gases ideais. Bom, a gente estudou em aulas anteriores a primeira lei da termodinâmica, que diz que basicamente é uma lei sobre a conservação de energia. A gente diz que a energia de um sistema isolado se conserva, ou seja, se a energia mudar, é porque ou ela foi para algum outro lugar ou ela se transformou em outro tipo de energia, como esses exemplos que estão ilustrados aqui. A gente discutiu bastante isso, tem várias sutilezas aí, até na definição de energia que a gente comentou em vídeos anteriores. Mas a gente viu também que, em geral, se você quer matematizar aí essa conservação de energia para poder usar ela para fazer previsões e tal, o mais conveniente não é falar em sistemas isolados, que pode ser bem difícil você modelar a energia de todas as partes de um sistema isolado. Então, por exemplo, você tem aqui um gás dentro do pistão. Modelar a energia de um pistão um sólido aqui e tal é uma coisa complicada. Então, em geral, a gente expressa a primeira lei da termodinâmica na seguinte forma: a gente escolhe um sistema de interesse, que para o nosso vídeo aqui vai ser o gás ideal, por exemplo, aqui dentro desse pistãozinho. E aí você diz, olha, esse gás ideal, a energia dele pode variar quando você faz um processo. Então, o que é um processo? É, por exemplo, você mexer aqui essa parede móvel do pistão, variando o volume do gás. E aí, quando você faz um processo, o gás, então, ele pode variar a energia dele, trocando energia com a vizinhança, com o pistão, com o que está em volta dele. E aí, em vez da gente modelar provavelmente o pistão, que é mais complicado, a gente pergunta o seguinte: quanto de que formas o gás trocou energia com a vizinhança? A gente viu que é muito conveniente, em vários casos, separar essa energia numa energia sob a forma de trabalho. Por exemplo, aqui o mais importante é o trabalho das forças de pressão, né, que o gás empurra esse pistão conforme o volume dele varia, e o calor, né, que é uma outra forma de trocar energia. Tem várias sutilezas, a gente discutiu em vídeos anteriores, mas em muitos casos é conveniente a gente escrever a primeira lei dessa forma. Sobretudo quando o processo é bem lento, que a gente consegue calcular direitinho quem é trabalho, quem é o calor trocado. Quando o processo é brusco, às vezes não é tão conveniente separar em calor e trabalho, pode ser até difícil definir eles. Mas para as coisas que a gente vai fazer aqui, no vídeo de hoje, essa decomposição é muito conveniente, não só para o vídeo de hoje. Essa é a maneira mais conveniente da gente expressar a primeira lei da termodinâmica que a gente vai usar ao longo do nosso curso todo, basicamente. Mas não é que a gente seja obrigado a fazer essa formulação, né? Como a gente viu em vídeos anteriores. Mas na verdade tem ainda muitas sutilezas que a gente não discutiu ainda e que a gente vai discutir bastante no vídeo de hoje. Porque mesmo quando você expressa conservação de energia nessa forma, raramente você consegue testar experimentalmente a conservação de energia através de um teste dessa forma. Você não consegue, independentemente, calcular o trabalho, o calor e a variação de energia interna para ver se de fato o balanço de energia ficou ok. Na verdade, isso é a arte da física, isso acontece não só na termodinâmica, acontece o tempo todo. Quer dizer, na realidade, a gente vai usar essa primeira lei da termodinâmica para determinar, em geral, alguma das coisas que estão aqui. Então, é uma coisa meio circular. A gente supõe que a energia se conserva, escreve dessa forma a conservação de energia, usa essa forma para descobrir quem é trabalho, calor e energia interna, um dos três, em geral, a gente vai dar um jeito de descobrir dois e infere o terceiro a partir da primeira lei. De modo que é curioso, né? Fica parecendo uma coisa totalmente circular. O lance, que é justamente o ponto profundo, é que quando você faz isso, você vai fazendo várias previsões. A gente vai fazer várias nesse vídeo, várias nos próximos vídeos. E é basicamente a consistência de todas essas previsões entre si, com a experiência, que faz com que a primeira lei da termodinâmica seja aí uma das leis científicas mais testadas e mais verificadas da história da ciência. Agora, a gente raramente vai testar diretamente esse cara. Raramente você vai ter um caso que você vai isoladamente conseguir obter o calor, o trabalho e ver a variação de energia interna. Eu digo raramente, mas eu próprio nem consigo pensar em nenhum caso que isso acontece assim, de interessante. Tem alguns casos específicos muito particulares, mas em geral até fora do domínio da termodinâmica. Quando você está em mecânica, que não tem calor, aí você realmente, isso aqui vira um teorema que você sai das leis de Newton e você consegue testar. Mas para sistemas termodinâmicos, nunca é assim que acontece. E é uma coisa bem profunda e que a gente vai discutir bastante ao longo do vídeo de hoje no contexto dos gases ideais. Então, no vídeo anterior, a gente definiu o que são os gases ideais. Intuitivamente, a gente está, primeiro, lidando com gases, né? Por isso o nome. E a ideia de ser ideal é que a gente está bem longe da liquefação. Então, a gente está lidando com temperaturas altas, comparadas à temperatura de liquefação, e baixas pressões. Então, longe aí da pressão que liquefaria o gás. E o que é exatamente alto e baixo? A intuição principal é essa, está longe da liquefação. Mas para quantificar isso melhor, a gente vai ter que estudar gases reais, que a gente vai fazer lá para frente.
Mas o ponto, e isso foi o que a gente viu no vídeo anterior, né, é que a partir de experimentos a gente consegue mostrar que o gás ideal ele fica totalmente definido, o equilíbrio dele, a partir de três variáveis que você escolher. Pode ser uma variável para medir aí a quantidade de gás que tem, por exemplo, a massa, mas o mais conveniente aí para a gente usar o número de mols. A gente discutiu bastante o que é mols no vídeo anterior. O volume e a pressão, por exemplo. Com essas três, tudo fica determinado. Então, qualquer outra coisa, por exemplo, a temperatura, vai ser dada em termos dos outros três através de equações de estado. E a gente viu no vídeo anterior como que experimentos permitiram a gente construir essa equação de estado aqui. Então, ela é muito profunda. Ela, basicamente, esse T, ele necessariamente tem que estar expresso numa escala absoluta para valer essa equação, senão vai ter uma outra equação, mas aí não é essa, é um pouquinho diferente, a gente viu lá. Então, em geral, a gente vai, sempre que estiver fazendo gás ideal, a gente vai estar fazendo numa escala absoluta, e em geral a gente usa a escala de Kelvin. Esse R é a constante universal dos gases ideais. Então, quando a gente expressa dessa forma, você vê que essa equação de estado ela vale do mesmo jeito para qualquer substância, então seja hidrogênio, hélio, o que for, vai ter a mesma forma. E para a gente conseguir escrever a lei de uma maneira que não faça nenhuma menção à substância, é fundamental a gente estar medindo a quantidade em mols, então, que a gente discutiu aí também no vídeo passado, tá? Mas agora imagina, por exemplo, que você quer saber como é que você modela a energia interna de um gás ideal. Como é que você faz isso? Só o conhecimento que a gente construiu no vídeo passado é insuficiente para responder essa pergunta. E aí, como sempre, quando você lida com uma pergunta dessa, você tem dois caminhos. Um é você sair da termodinâmica. Por exemplo, tentar fazer algum modelo microscópico aí de como é o gás para tentar formular um modelo para energia. Mas o ponto é que você nunca precisa sair da termodinâmica. Você consegue também construir esse conhecimento direto usando apenas coisas aqui na nossa escala, no nosso laboratório. A gente vai precisar fazer experimentos para determinar, para chegar a um modelo de como é que é a energia interna de um gás ideal. E uma possibilidade, que foi aí o caminho histórico justamente, é o chamado experimento de Joule, que corresponde à expansão livre de um gás, que a gente até estudou já um pouquinho em vídeos anteriores. Então esse experimento é muito profundo e fornece para a gente aí uma pista que vai permitir a gente construir a energia interna de um gás ideal. Então, para isso, como é que é o nosso experimento? A gente tem aqui um recipiente com um gás a alta pressão, aí a gente tem aqui uma válvulazinha que inicialmente está fechada, e no outro recipiente a gente faz o vácuo mais perfeito que a gente conseguir fazer. E aí eu coloco isso tudo dentro aqui de uma, por exemplo, de água, um líquido, e coloco um termômetro que me permita justamente medir a cada instante de tempo qual é a temperatura. E aí o que acontece é o seguinte, a gente vai abrir essa válvula, quando a gente abrir essa válvula, todo o gás que estava aqui vai poder fluir e preencher esse vácuo. Então a gente vai ter esse processo termodinâmico que não é nem no equilíbrio, né? É uma bagunça que vai acontecer ali. Mas se esperar um pouquinho de tempo, tudo vai equilibrar novamente. E aí a questão toda você vai analisar aqui e vai ver o que acontece com a temperatura quando o equilíbrio é atingido. Ou seja, quando o gás expande, será que nesse processo a temperatura dele varia? Esse foi o experimento que o Joule fez. E o ponto é que quando você faz esse experimento, você percebe que a leitura do termômetro, ela praticamente não varia. Varia muito pouco. E se eu vou fazendo aí com gases mais rarefeitos, mais perto da idealidade, você vê que a temperatura varia menos ainda. Ou seja, aqui faz então a extrapolação teórica. Você diz o seguinte: olha, então se eu conseguisse botar um gás perfeitamente ideal aqui para fazer esse experimento, a temperatura não variaria nada. Então a gente está pegando o experimento, extrapolando, e em cima dessa observação a gente vai poder construir um modelo para a energia de um gás e usar ela para fazer zilhões de previsões diferentes. Esse é o programa desse vídeo. Agora, como que a gente vai interpretar esse resultado experimental? E essa é sempre a beleza da física. A questão é sempre um diálogo profundo, intrincado de teoria e experimento. Você já escolhe o experimento que você vai fazer por causa de algum raciocínio do modelo que você está construindo, depois você combina isso com o modelo que você tem para ir tirando conclusões novas. Então, vamos aqui pensar do ponto de vista termodinâmico. Nessa expansão livre, o gás está basicamente ocupando aqui o novo recipiente sem ter que se contrapor a nada. Ele não tem nada aqui, é vazio. Então, a ideia para a gente é que nesse experimento eu vou interpretar que essa expansão livre, o gás, ele próprio é um sistema isolado. Se ele é um sistema isolado, isso significa que a energia interna desse gás não pode variar. Ou seja, a variação de energia interna do gás é zero, em outras palavras.
A energia no início do experimento tem que ser a energia no fim do experimento. Nada que para aqui, justamente, eu não preciso nem falar em trabalho de calor, nem tem nada a ganhar sobre isso, uma vez que o próprio gás, para mim, já é um sistema isolado. Então é mais prático falar direto isso. Se quiser falar em calor e trabalho, tudo bem, a gente também vai definir aqui que nesse processo o trabalho é zero, que ele não está empurrando nada, não tem ninguém para empurrar, ele está simplesmente expandindo pelo vazio, e não tem calor trocado também, tá? Então, essa também é uma hipótese. Você pode falar, mas não troca um pouquinho de energia com as paredes e tal. Mas, enfim, o fato do termômetro ali realmente praticamente não variar ilustra que troca de calor também não está sendo um mecanismo relevante. Se quiser, você faz o experimento botando aqui as paredes da válvula isolantes, né, para impedir que troque calor o recipiente. Claro que aí é mais complicado, você tem que esperar um tempo muito longo para ver se esse termômetro não varia, pode ser só que ele não está conseguindo trocar calor com o que está dentro. Mas enfim, então tem várias sutilezas aí, mas o ponto é, e eu quero chamar a atenção para as sutilezas, porque justamente esse é o diálogo da teoria com o experimento, até para você construir tudo que você está fazendo. A gente está lidando com o sistema mais simples que a gente consegue, que é o gás ideal. Olha como a coisa é profunda. Mas, basicamente, esse experimento, a ideia é, eu vou considerar que realmente o gás que está aqui dentro, como ele expande livremente, ele é um sistema isolado, e vou considerar que a energia interna dele se conserva. E eu agora quero usar o resultado daquele experimento que a gente mencionou, ou seja, o fato da temperatura não variar, para concluir algo sobre essa energia interna. É isso que eu quero fazer, essa é a ideia. E aí eu lembro de uma outra coisa, que a gente, por vários outros experimentos, já tinha concluído que o estado de um gás ideal no equilíbrio ele é definido unicamente por três variáveis. E aí, uma vez que esse meu experimento lá está falando algo sobre a temperatura, eu vou escolher uma das variáveis como temperatura. A escolha das variáveis adequadas é sempre uma coisa fundamental em termodinâmica. Então eu escolhi a temperatura e bota outras. Eu vou botar o volume aqui e a quantidade. O volume é uma boa escolha também, porque afinal de contas o que está variando do início para o fim do processo é o volume. Então é natural a gente escolher a temperatura, que é um cara que a gente viu que não varia, o volume, que é um cara que a gente viu que varia, e vou botar como terceira a quantidade de gás que tem, tá bom? E aí, quando a gente faz essa escolha, a gente agora constata o seguinte, que nesse experimento o volume muda, porém a energia não muda, a temperatura não muda e o número de partículas não muda. Ora, se a energia dependesse do volume, então ela teria que ter variado. Então, a percepção de que a temperatura não variou nesse experimento de Joule me leva a concluir que a energia de um gás ideal deve ser uma função apenas da temperatura e da quantidade de gás que tem. Olha que coisa absolutamente profunda. É realmente assim, para mostrar como é que a gente vai construindo essas coisas. Olha como a gente, no fundo, usou a primeira lei, assim, a gente supôs que ela era verdade, fez o experimento para concluir algo sobre a energia interna. Então, isso vai ser assim sempre. E aqui é um primeiro exemplo que isso aparece de uma maneira bem bonita, bem clara. E aqui sempre só para enfatizar, olha a importância, olha o raciocínio é super sutil e abstrato. Então a gente usou a primeira lei, a gente escolheu expressar o gás como função de T, V e N. Eu poderia expressar o gás como função de N, V e P, não tem nada proibido. Só que aí o que o experimento do Joule não me permitiria concluir nada de muito interessante, porque você faz o experimento, a energia não varia, a quantidade de gás não varia, mas o volume varia. Se eu tivesse medido a pressão, você ia ver que ela varia também. Então isso não exclui nada. Agora, quando você escreve como função da temperatura, da quantidade de partículas e do volume, sabendo que a energia não varia, por que você sabe isso? Porque você acredita na primeira lei. Sabendo que a temperatura não varia, como é que você sabe isso? Porque você mede isso. E sabendo que a quantidade de gás não varia, como é que você sabe isso? Bom, porque não tem para onde ela ir, basicamente. Mas no fundo você está usando aí uma conservação de matéria que a gente está sempre supondo o tempo todo. Então, concluindo que duas coisas não variam e a energia é função de três coisas e ela também não varia, logo ela não pode ser função da que varia. Olha que lindo. De modo que tudo que a gente precisa agora é determinar quem é essa função f. A gente ainda pode usar uma outra coisa, que é supor que a energia é extensiva. Então, o que significa isso? Significa que se você aqui fizer uma divisão imaginária em duas metades do gás, a metade de cima e a metade de baixo vão ter a mesma energia e ambas vão ter a energia que é o total da energia dividido por 2. Tá? Então, a ideia é que você vai sendo aditivo, você vai somando. Então, isso é uma hipótese que a gente vai fazer sobre a energia de sistemas termodinâmicos. A gente vai discutir essa hipótese melhor e as consequências mais formais dela mais para frente. Mas fazendo essa hipótese, que ela é intuitiva, mas não precisava necessariamente ser verdade, a gente depois vai discutir isso. Mas fazendo essa hipótese, então, necessariamente essa função f vai poder ser escrita da forma número de mols
vezes uma função que depende exclusivamente da temperatura. Então, olha que poderoso. Usando o experimento de Joule, a primeira lei da termodinâmica e a hipótese da extensividade, a gente agora deixou a energia de um gás ideal numa forma muito conveniente, que no fundo tudo que resta determinar é uma função da temperatura. Então, quer dizer, a gente usando o experimento de Joule, combinando com a primeira lei da termodinâmica e supondo extensividade, a gente chegou nessa equação para energia interna de um gás ideal. Ela só vale para gás ideal. E agora a gente quer então investigar e descobrir quem é o G de T. Para isso, como sempre, a gente vai fazer processos, que é o que a gente está fazendo desde o vídeo passado. Como a gente já sabe a dependência com N, a gente vai manter o N fixo. E aí, a gente pode estudar um processo qualquer representando como aqui no diagrama temperatura por volume. Então, basicamente, a energia em si, ela é sempre definida menos de uma constante, que a gente está interessado sempre em variações de energia interna. Então, eu quero descobrir qual é a energia interna de B, por exemplo, com relação à energia interna que tem no outro ponto de equilíbrio, no A. E aí eu vou escolher aqui representar esse processo num diagrama de temperatura, porque esse G depende da temperatura, como a gente viu, e vou fazer aqui num gráfico de temperatura por volume, que foram lá as variáveis que a gente tinha escolhido antes. Depois eu vou comentar porque a gente fica escolhendo volume como a terceira variável. E aí, para eu ir de A para B, o ponto todo é que a energia interna ela é uma variável de estado. Então, tanto faz o caminho que eu vou. Então, primeira coisa, eu vou escolher um caminho que é quase estático, ou seja, que é muito lento, de maneira que em cada ponto o gás possa estar suposto em equilíbrio. Isso é importante porque num processo quase estático eu consigo definir direitinho, calcular quem é o calor e quem é o trabalho. Quando não é quase estático, em geral, eu não consigo. Então, primeira coisa. Segundo, eu escolho como esses caminhos para ir de A para B, eu sempre posso ir de A para B, primeiro indo isotermicamente, aí chega aqui no volume do B, aí a partir daqui você sobe isovolumetricamente. Né? Então, quaisquer que sejam os pontos A e B que você desenhar nesse diagrama, você sempre vai poder ir desse jeito. Faz um processo a temperatura constante, que é essa linha horizontal aqui, lembra que o diagrama é de temperatura por volume, e depois você completa com uma isovolumétrica. E aí, esses processos separadamente, eu sei calcular muitas informações sobre eles, de modo que a gente vai poder descobrir quem é esse G de T. Então, primeira coisa, como de A para C é isotérmico, então a gente vê que o C é igual ao A. Porque, afinal de contas, a gente já viu que a energia interna é função só da temperatura. Então, você está com a quantidade fixa e a temperatura não muda, cara, não tem o que fazer. Esse cara daqui vai ser igual. Então, a energia interna não variou aqui. Tá? Aí, depois, agora eu vou de B para C. Mas B para C é isovolumétrico. Então, eu vou começar primeiro fazendo só o deslocamento infinitesimal. Depois a gente constrói melhor. Imagina que você vai de C para um ponto que está aqui infinitesimalmente próximo, em que a temperatura aumenta por um dt. Aí, qualquer processo infinitesimal aqui que seja isovolumétrico, então, qualquer processo em torno do equilíbrio isovolumétrico, o du vai ter um dq menos dw. O dw é zero, porque é isovolumétrico, e o dq ele vai ser ncv dt, pela definição de calor específico a volume constante que a gente botou no vídeo passado. Para ir, então, de B para C, eu agora vou integrar esse du infinitesimal que eu tinha, e eu vejo que para ir de UB para UC, isso vai ser o número de mols aqui, vezes a integral de TA até TB do calor específico, aí, a volume constante integrado na temperatura. Agora, olha que coisa profunda. A gente já tinha visto que o C era igual ao A. A gente viu que a energia do B relativa ao C era a integral do calor específico a volume constante. Então, o B menos o A é o número de mols vezes a integral do calor específico da temperatura. Ora, mas quando você compara isso aqui com o que a gente já tinha visto, né, que a energia interna tinha que ser só uma função da temperatura, a gente descobre quem é essa função da temperatura. Ela é a integral do calor específico da temperatura. Qual o calor específico? O calor específico é o volume constante. Entre uma temperatura padrão, algum ponto que você escolhe como energia zero, tá? Você escolhe qualquer ponto aqui, por exemplo, ponto A, escolhi ele como meu padrão. Ou então, em geral, você escolhe um ponto a temperatura zero, né, como padrão. E aí, mas tanto faz. Mas o ponto é que a energia interna, ou seja, a variação de energia interna entre dois pontos, ela vai ser dada pelo número de mols vezes a integral do calor específico com a temperatura. O calor específico é volume constante. Então, esse é o nosso G. Então, agora, em termos de uma coisa que a gente mede no laboratório, que é uma função-resposta bem importante, que é o calor específico a volume constante, você tem um modelo para a energia interna do gás ideal. Olha que poderoso. E aí, para enfatizar aqui, que é bem importante, essa passagem inicial que a gente fez aqui, ela é válida para todo fluido. Se você faz aqui para um fluido, faz um aquecimento que é isovolumétrico,
não tem trabalho, a variação de energia interna vai ser basicamente integrar o calor, que vai ser integrar aqui o CDT. E o C qual? O C é volume constante. Então isso aqui é válido sempre, tá? Desde que você esteja no processo volumétrico. Lembrando que a gente está considerando aqui sempre que o trabalho é de forças de pressão. E aí, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, realmente, a variação de energia é só devido ao calor. Então, isso aqui vale para qualquer fluido que a gente tenha estudado. Agora, apenas para os gases ideais, a gente pode dizer que a diferença da energia entre o B e o A, que são dois pontos que não têm o mesmo volume, para dizer que vale isso daqui, é porque a gente realmente só pôde fazer isso porque a gente tinha um experimento de Joule. Isso aqui então é válido só para gases ideais. Porque para dizer isso, eu tive que dizer que a energia de A é igual à energia de C. Então, essa conclusão final ela é só para o gás ideal. Olha a sutileza, a abstração de todo esse procedimento. E, de graça, de quebra, sem nenhum custo adicional, a gente ganhou uma conclusão a mais, que é o fato que se você fizer o experimento do calor específico a volume constante para diferentes volumes, para o gás ideal vai ter que dar sempre a mesma coisa, porque a gente descobriu que essa integral é basicamente justamente o G de T, e o G de T só depende da temperatura. Então, não vai variar quando você varia o volume. Bom, então agora a gente vai fazer a mesma discussão, só que usando argumentos diferenciais. Isso vai ser um treino importante, porque aprender, ganhar intuição de como pensa já em termos de diferenciais, vai ser muito útil ao longo do nosso curso de termodinâmica. Primeira coisa, a gente viu que a energia interna ela é definida por três variáveis para o gás ideal. Como qualquer outra grandeza no equilíbrio, três variáveis definem ela. A gente vai escolher como temperatura, volume e quantidade. A gente vai supor que a quantidade está fixa ao longo dos processos que a gente faz. De modo que o DU, a variação de energia interna no processo infinitesimal, ela vai então, como eu escolhi essas variáveis, ser escrita por isso que está aqui na tela, tá certo? Ou seja, isso vale para qualquer função. Ou seja, aqui entra o fato do U ser uma variável de estado. Variável de estado significa ela é uma função das variáveis que definem o estado de equilíbrio termodinâmico. Para cada estado de equilíbrio eu vou ter uma energia interna. E no fundo o que eu quero justamente é determinar qual é a função U de TVN. Como para qualquer processo infinitesimal vale essa grandeza daqui, a gente agora pode fazer a análise de cada um desses termos. Então vamos ler a física do que está aqui. O que é du dt a volume constante? Isso aqui significa o seguinte, a gente está sempre supondo N fixo, então você vai pegar uma quantidade fixa de gás e vai botar num volume fixo, paredes rígidas lá, qualquer coisa. E vai ver como que a energia interna varia quando você muda um pouquinho a temperatura, mantendo o V fixo e a quantidade fixa. Tá? Agora, o que significa isso, então? Num processo a volume fixo, não tem trabalho das forças de pressão. Então, a variação de energia é puramente em forma de calor. Então, isso daqui é a mesma coisa do que dQ dividido por dt num processo isovolumétrico. Então, isso daqui é justamente o que a gente definiu como NCV. Então, isso aqui é verdade para qualquer fluido. Agora, quem é du dv a N constante e T constante? É você pegar uma quantidade fixa de gás, fazer um processo que seja isotérmico e ver como que a energia interna varia com o volume. E esse aqui é o ponto todo. Aqui, com o experimento de Joule, a gente viu que um processo em que o volume varia mantendo T fixo, a gente viu um exemplo de processo, que é a expansão livre, e nesse processo a energia não varia. Então a gente conclui que o du dv a T constante tem que ser zero. É isso que o experimento de Joule está ensinando para a gente. Então isso aqui vale somente para gases ideais. Aí o que a gente conclui disso? Ora, para todo processo isovolumétrico, o dV é zero, e se o dV é zero, o du necessariamente vai ser NCV vezes dt. Agora, pelo experimento de Joule, eu posso afirmar que isso aqui é verdade para qualquer processo, mesmo sem ser um processo isovolumétrico, porque esse cara daqui é zero. É isso que o experimento de Joule está mostrando para a gente. Então, isso daqui é extraordinariamente profundo. É importante a gente aprender a ler esses símbolos em termos de um processo físico. Então, por exemplo, esse primeiro termo foi isso que eu falei. Como que a energia interna varia com a temperatura? Se você botou lá o seu gás numa parede fixa, então o volume não varia, e uma quantidade fixa de gás ali dentro. Então, e aí depois tem a segunda parte, que você fazer a ponte seguinte. Beleza, agora que eu entendi qual é a física por trás desses símbolos, como é que eu implemento experimentalmente um processo no qual eu possa medir isso? Aí é uma outra coisa. Então, o experimento de Joule está me permitindo dizer que o DU é isso daqui. Foi isso que a gente concluiu do outro jeito. A gente chegou na mesma conclusão como tinha que ser, né? Nota que isso que está aqui equivale ao calor trocado somente para processos isovolumétricos. Se não for isovolumétrico, o calor trocado não é NCV/dt.
No entanto, para qualquer processo, NCVDT vai ser a variação de energia interna. Para gases ideais, só para gases ideais. É isso que a gente mostrou. Agora a gente pode brincar à vontade. Agora que a gente tem um modelo para a energia interna do gás ideal, a gente pode usar isso para fazer 400 milhões de previsões. A gente vai fazer algumas nesse vídeo, outras no outro vídeo. Enfim, não vai chegar em 400 milhões, mas vocês poderiam. Se a gente tivesse 400 milhões de aulas, a gente dava 400 milhões de exemplos. Então, olha só. Vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, um processo isobárico. Para qualquer processo infinitesimal em torno do equilíbrio, eu posso escrever o meu dU como sendo dQ menos dW. O dQ, para um processo isobárico, a gente viu que é dado por NCP/dt, onde esse CP é o calor específico, é a pressão constante. E o dW, como a gente está considerando aqui que a única forma do gás fazer trabalho é por forças de pressão, esse trabalho do gás a gente viu que é PdV. Tá? Se a gente agora usar a equação dos gases ideais, como a pressão está fixa, a gente tem que PDV no processo isobárico vai ser NRDT pela equação de estado dos gases ideais. Então joga isso daqui dentro, no lugar do que está aqui, e recombina os dois. Então pause um vídeo, façam esse cálculo, vê se está tudo bem. Vocês vão ver que o NCV mais RDT tem que ser o NCPDT. Ou seja, a gente está justamente prevendo aqui uma relação entre o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. A gente está demonstrando, olha, para um gás ideal, se você trocar calor a pressão constante, você vai ter um calor específico que vai ser o que você teria trocando a volume constante e somando a constante dos gases ideais. Ora, isso é uma previsão fantástica que você pode testar no laboratório, mede o CP, mede o CV. Então isso é é a primeira previsão que a gente está fazendo usando o modelo que a gente tinha construído anteriormente. Então, de novo, vamos voltar. Sempre que você chegar num resultado novo, volta e vê as hipóteses que você usou. O nosso resultado de CP igual a CV mais R, a gente disse que vale só para gás ideal. Onde a gente usou a hipótese de gás ideal? Ora, aqui a gente não usou. Para escrever o DW como PDV, não usou, vale para qualquer fluido. Para escrever o DQ como NCPDT, também não usou. O lance foi dizer que DU é NCVDT. Aqui está o gás ideal e a gente só pôde falar isso porque a gente tinha o experimento do Joule. Mas esse resultado que a gente obteve é caso particular de uma coisa muito mais geral. A gente vai demonstrar que para qualquer sistema termodinâmico, seja um gás ideal, seja água, seja um imã, qualquer coisa, o calor específico à pressão constante tem que ser maior do que o calor específico ao volume constante. A gente vai demonstrar isso mais para frente no curso. E é fisicamente intuitivo que o CP seja maior do que o CV. Vamos ganhar intuição física aqui no contexto do gás ideal que a gente está trabalhando. Imagine que você leva um gás ideal de TA para uma temperatura maior a TB. Você aquece ele. Então você vai conectar aqui duas isotermas. A gente viu que a forma da isoterma para o gás ideal é uma hipérbole, né? É a curva PV igual a constante. Na equação de estado a gente viu que isso é que define a isoterma. Tá? Então, o ponto todo é o seguinte, a gente mostrou também que, embora esse ponto de chegada, se você vai pela isobárica, é diferente do ponto que você chega pela isovolumétrica, eu posso garantir que esses pontos têm a mesma energia interna, experimento de Joule, porque eles estão à mesma temperatura, que é essa temperatura TB. Então, por causa do experimento de Joule, eu posso afirmar que o ΔU indo pelo caminho 1 é igual ao ΔU indo pelo caminho 2. Então, para você sair desse ponto inicial e pelo caminho 1 chegar aqui, vamos chamar esse ponto de, sei lá, ponto, sei lá, C, e para você chegar aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto D, você tem que dar a mesma energia para o gás. Só que no processo 2, toda a energia que você deu sob forma de calor foi usada para aumentar a energia interna dele. Então você deu calor e ele foi aqui para cima. No processo 1, você dá o calor, agora é um calor a pressão constante, só que esse calor que você está dando, parte dela o gás está usando para fazer trabalho enquanto ele expande. Porque nessa segunda possibilidade ele está aumentando o volume dele. Ora, então se você vai ter que, se a variação de energia interna é a mesma, e nesse segundo caso ele fez trabalho sobre a vizinhança, nesse segundo caso você tem que ter dado mais calor para ele, é a única forma disso acontecer. Então você está vendo que esse calor pelo caminho 2, né, necessariamente é menor do que o calor pelo caminho 1. O calor pelo caminho 2 vai ser N vezes o CV vezes o ΔT. Pelo caminho 1 é N vezes o CP e é o mesmo ΔT, porque a gente está supondo que a gente saiu da mesma temperatura e foi para a mesma temperatura. Então você conclui que de fato o CP tem que ser maior que o CV. Ou seja, a intuição física é essa, que quando você vai a pressão constante, quando você aquece o gás a pressão constante, ele aumenta o volume. E esse aumentar o volume custa energia. Então o CP tem que de fato ser maior que o CV. Olha que bonito. E você pode então desenvolver experimento para medir os calores específicos. E não vai dar tempo aqui para a gente entrar nos detalhes, mas podem procurar aí na internet o calorímetro de vapor, aqui, por exemplo, que o Joly desenvolveu em 1880,
ou o método de Renault de 1860 para medir o calor específico a pressão constante. A física é muito bonita. Como é que você garante que você está medindo uma troca de calor, garantindo que o gás que está recebendo calor, primeiro ele está a volume constante, depois que ele está a pressão constante? Pesquisem, é muito bonita, a física é muito legal, por questão de tempo a gente não vai entrar em muito detalhe. Mas você fazendo as medidas, você pode ver se a nossa previsão aqui funciona. E, voilà, ela funciona muito, muito bem para gases ideais. Então, isso aqui é extremamente poderoso, quer dizer, a partir do momento que a gente testa isso, a gente está testando a primeira lei da termodinâmica. E, frequentemente, os testes da primeira lei, eles se dão a partir de previsões da função resposta. Vamos ver outro teste. A gente tem para qualquer processo que o du é dq menos dw. Só que a gente viu que o du eu posso escrever como sendo ncv dt, para qualquer processo. O dW é PdV sempre. Pela equação de gás ideal, eu posso escrever a pressão assim. Então, nota que eu usei o gás ideal, a hipótese de gás ideal, quando eu escrevi o DU assim e quando eu usei a equação de estado para dizer quem era a pressão. Aí eu reescrevo isso daqui dos dois lados, passo para o outro lado, né? E eu tenho uma expressão geral para o calor infinitesimal trocado, que ele é basicamente o NCV-dt mais um que eu vou chamar de NL-dV. Então, nota que isso aqui é exatamente a forma como a gente tinha apresentado, é uma das formas para você escolher o calor trocado num processo, que a gente viu nos vídeos anteriores. Se você quer escrever o calor trocado num processo, tem duas possibilidades. Ou você usa um calor específico que depende do caminho, ou você usa mais de um termo. Né? Aqui no caso, como tem duas variáveis, a gente vai colocar dois termos. E a gente viu que fisicamente esse LT ele tem a interpretação de calor latente molar. De modo que esse Lzinho agora, a gente comparando com a fórmula que a gente tinha acima, a gente vê que ele é nRT sobre V. Então a gente também ganhou aqui de brinde uma previsão, um modelo para calcular qual é o calor latente do gás, de um gás ideal. Se você perguntar o quanto de calor o gás troca por volume, mantendo aqui a temperatura fixa no processo isotérmico, isso aqui vai ser basicamente aí N vezes esse calor latente. E você vê que a gente tem agora uma previsão para esse calor latente que você pode testar no experimento. Ou seja, em resumo, a gente usou o experimento de Joule, supôs a primeira lei verdadeira, então a gente usou a conservação de energia, supôs que a energia era uma grandeza extensiva, para demonstrar que o DU é NCV-dt. Então, quando a gente escreve a energia assim, isso a gente está usando a primeira lei da termodinâmica, a gente não está demonstrando ela nem nada, não está fazendo teste experimental nem nada, a gente está usando essa lei. Só que usando isso, a gente começou a fazer previsões. A gente previu que o CP no gás ideal é CV mais R, a gente previu o calor latente por unidade de mol, e agora essas coisas a gente pode testar. E a gente vai, então, com essas coisas, fazendo testes da primeira lei da termodinâmica, vendo se de fato eu tenho uma teoria consistente que está dando conta do que a gente observa. Então, com esses testes aqui, com essas previsões, que frequentemente são em termos de funções de resposta, olha a beleza das funções de resposta, olha a importância delas, com elas a gente vai testando a primeira lei da termodinâmica. E tem várias outras coisas que a gente vai ver em outros vídeos. A gente pode encontrar com a equação para diabata, que é a curva onde não tem troca de calor, usar isso para prever a velocidade do som, e aí você testa experimentalmente se a velocidade do som bate. Isso é muito rico, a gente vai discutir isso em outro vídeo, então não estou entrando aqui em detalhe. Mas é só para dizer que de alguns experimentos a gente faz um modelo de uma energia interna e depois o céu é o limite. Você usa isso para fazer 400 trilhões de previsões. Essa beleza da termodinâmica. Então aqui, só enfatizando o que estava no slide anterior, verificações experimentais de 2, 3, 4 e dezenas de outras fazem da primeira lei a mais bem sucedida lei científica. Quando eu digo mais bem, quer dizer, no topo aí, cada um, isso é um pouco subjetivo, mas na minha opinião é realmente uma das leis mais testadas da história da ciência, tá? Embora você nunca teste diretamente naquela forma que a gente está acostumado, né? Delta U igual a Q menos W. Você usa isso para construir quem é o U ou quem é o calor, enfim. Você vê que você vai o tempo todo usando isso, mas aí depois você faz previsões em termos de funções de resposta que você vai lá no laboratório e testa. Então, indo para alguns comentários finais, uma das coisas absolutamente fundamentais no curso de termodinâmica é escolher variáveis espertas para indexar os seus estados de equilíbrio. Então, a primeira pergunta é quais variáveis você tem que escolher, assim, quantas variáveis você tem que escolher. A gente discutiu bastante aí nos vídeos anteriores. Mas a segunda coisa é quais. E isso depende do caso, tá? Aqui, o experimento de Joule, ele não motivou a escolher a temperatura como uma variável independente. Então, isso é frequentemente um diálogo ali com os experimentos que você está fazendo, vai te sugerir quais são as variáveis mais adequadas. A gente viu que num processo em que a energia não muda, a temperatura também não muda. Então, vou pegar esse T aqui como uma variável. E isso, aqui a nossa análise lá da diferencial mostrou para a gente
a conveniência de fato, porque aí quando a gente tinha ali aqui essa expansão livre, você tinha que o dv é diferente de zero, enquanto que o dt é zero. Então esse cara é zero, esse cara é zero, você concluiu que o du, dv a t constante é zero, tá? Notando que a expansão livre, a rigor, não é um processo infinitesimal, é um processo, inclusive, fora do equilíbrio. Mas tudo bem, porque a gente extrapola e vai imaginando aqui que você está fazendo agora uma coisa que aquele volume ali do bulbo de vácuo era um cara infinitesimal só. Aí tudo isso vai valendo. Você poderia escolher T e P como variáveis independentes também. Você ia chegar na conclusão que du, dp a t constante é zero. A razão pela qual a gente escolhe o volume é sugerida pela própria forma do trabalho, que o dw é menos pdv e o du é dq menos dw. E olha lá, se você escolhe o du, você escolhe o volume como independente. Tem alguma coisa vezes dv. Mas o du sempre tem alguma coisa vezes dv, então o dv é muito conveniente. Né? Se você pusesse a pressão como variável independente, aqui seria P, aqui seria P. Só que o du, enfim, ele não tem o dB naturalmente. Você pode manipular para aparecer o dp, mas o natural é escolher o volume como variável independente. E esse argumento é geral, porque esse dw tem essa forma porque vem da força de pressão. A gente demonstrou isso para um caso geral, não precisa ser gás ideal. Então, assim, desde que não tenham outros mecanismos de trabalho, esse vai ser o dw. Se tiver outros mecanismos de trabalho, você vai somando outras coisas, mas esse cara vai estar lá sempre. Então, assim, o V como variável independente é quase sempre conveniente em termodinâmica. Agora, o T é bem particular para gases ideais. Em geral, se você tem gás real ou outros sistemas, líquidos, assim, em geral você não vai escolher o T como uma variável independente. A gente vai ver depois, mais para frente, qual é a variável que vai fazer esse papel para a gente, né? Junto com o volume de ser a variável natural para escolher. Vai ser a entropia, a gente já adianta aqui. Mas aí, ainda assim, em casos particulares, algum experimento específico que você esteja investigando, você pode ser que algumas variáveis sejam específicas para aquilo que você está fazendo. Mas o nome bem fundamental na termodinâmica é pensar quais são as variáveis mais convenientes para tomar como variáveis independentes. Tá? Aqui no nosso vídeo, escolher a temperatura facilitou profundamente. No caso de estudos de gases ideais, vai facilitar muitas e muitas e muitas vezes. Mas para outros sistemas não precisava ser e não é. Por fim, a gente viu que a energia interna do gás ideal, então ele tem a ver com calor específico. E a gente pode medir esse calor específico usando técnicas lá de calorimetria, que vocês estão acostumados aí desde o ensino médio. Agora, se você mede o calor específico molar, e aí o que é calor específico molar? De novo, você pode medir a quantidade que tem presente de gás ou em mols, calculando o número de mols, ou em quilos, nada impede, bota lá uma massa como você está acostumado. E aí você pode definir o calor específico molar, que é o calor que você fornece, dividido pelo número de mols presentes da substância e dividido pela variação de temperatura. Então esse é o calor específico molar. E se você calcular o calor específico por massa, você vai dar o calor que você deu, dividir pela massa que está presente, pela variação de temperatura. Então são duas medidas, são duas funções de respostas relacionadas, uma é proporcional à outra, mas distintas. E olha que coisa profunda, se você mede o calor específico por massa, cada gás vai ter o seu. Se você mede o calor específico por mol, você percebe uma regularidade, você percebe que tem grupos, eles se agrupam e que fica clara aí a universalidade dos gases ideais. Que nem a nossa discussão do slide do vídeo anterior, quando a gente falou na equação de estado, que quando você usa o número de mols, ela fica manifestamente universal. Então é muito profundo realmente no estudo da termodinâmica você usar como quantidade esses mols aí. É muito bonito, né? Como a gente discutiu no vídeo passado. Então você tem essa regularidade, que substâncias que sejam semelhantes quimicamente, em geral, estão no mesmo grupo. Então você tem que uma coisa notável, os sólidos que estão em pretos, eles estão todos mais ou menos aqui no mesmo lugar, tá? Que é 3R, esse daqui é o calor específico, a pressão constante. Para o sólido, em geral, dá no mesmo, mas para o gás faz diferença. Agora aqui, em vermelho, os gases monoatômicos, ali, gases nobres, né? Radônio, xenônio, criptônio, todos eles batendo aqui em 2,5 R. Aqui os gases diatômicos, ali, os halógenos, né? O iodo aqui, o bromo, tudo caindo aqui mais ou menos aqui perto, enfim, aqui de sei lá, 5R sobre 2. Mas assim, o ponto 5R sobre 2 não, né? Esse ponto aqui agora, 4,5, 9,5, né? Mas, então, essas regularidades é a mesma coisa que aconteceu antes. Você observa uma regularidade ali pelos seus experimentos termodinâmicos, você pode perguntar, será que tem alguma regularidade, alguma pista, algum modelo microscópico que eu consigo fazer que explique essa regularidade? No final do curso a gente vai voltar nisso e a gente vai ver que tem. É sempre esse termodinâmica e os modelos microscópicos se alimentando mutuamente.
E aqui é bonito porque, na verdade, por exemplo, o diamante ficou aqui super embaixo, né? Por que que ele está tão fora? Todos os sólidos aqui em 3R. E aí entender isso foi um trabalho do Einstein, em 1909, que ele mostrou que precisa da mecânica quântica para entender porque que o diamante está tão fora. Na verdade, mesmo aqui para os gases ideais, os gases monatômicos estão todos aqui bem na mesma linha, né? Na mesma linha horizontal. E os gases aqui diatômicos não estão tão na mesma linha, estão perto, mas não estão tão na mesma linha. Entender por que, que esses gases aqui não estão na mesma linha também tem quântica escondida aí para gás ideal. A gente está falando de gás ideal, calor específico de gás ideal, medida que você faz calorimetria. Tem quântica escondida aí dentro. A gente vai comentar isso no final do vídeo, no final do curso. Então isso encerra o nosso vídeo. Obrigado e qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial.